Eu sou a Giovana Martins da Silva, estudante de História da UFV e integrante do projeto de extensão que levava o nome de Identidades Latino-Americanas na UFV no momento em que esse trabalho foi submetido. O projeto é coordenado pela professora de História das Américas do Departamento de História e, diante das experiências que nós tivemos no projeto, nós concluímos que o nome Latino-Americanos como nós expressa melhor a nossa identificação enquanto parte da América Latina. O nosso podcast foi produzido por 4 integrantes do projeto de extensão e 3 delas estão presentes nessa apresentação. Olá, eu sou a Nicole Stephanie de Oliveira Lima, eu sou estudante de História pela UFV e integro o projeto de extensão Latino-Americanos como nós. Oi, pessoal, eu sou a Virgínia Faldes Lousada, sou estudante de graduação do curso de História no UFV e também faço parte do projeto Latino-Americanos como nós. Bom, o nosso projeto ele visa a extensão universitária a fim de proporcionar uma articulação entre a educação, a ciência e a cultura. A gente busca contribuir para gerar transformações entre a universidade e a sociedade. O podcast ele foi produzido durante a pandemia da Covid-19 e desejamos comunicar a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, por meio da rádio universitária de Viçosa, a 100,7 FM, e do projeto de extensão Troca de Saberes, da UFV, um pouco da música tradicional colombiana. Então, a gente explora os aspectos culturais e políticos, que são também baseados numa pesquisa entre a história da Colômbia e história e música. Então, a gente visou essa integração entre música e história, a fim de explorar os elementos que nós selecionamos por meio das músicas e dos artistas. Então, a gente realizou uma contextualização dessas músicas que tem muito a ver com a realidade da Colômbia e também a contextualização desses artistas, dos grupos musicais, buscando também fomentar uma discussão em que há uma semelhança entre a Colômbia e o Brasil e como expressões, né, de ser latino-americano. Então, a gente, através do podcast, a gente visou proporcionar à comunidade viçosense um compartilhamento de conhecimentos que foram sendo adquiridos a partir dos debates que a gente realizou no projeto de extensão com os alunos estudantes, né, da UFV, e que eles são colombianos. E, por fim, esse projeto, o podcast, ele fez com que a gente explorasse outro tipo de produção, de objeto histórico, que no caso é o formato, né, de ser divulgado pela rádio, de ter uma comunicação mais ampla com a comunidade por meio da rádio e por meio da troca de saberes. Bom, pessoal, a ideia de produzir o podcast com o tema História e Música Colombiana vem do fato de que boa parte dos estudantes estrangeiros presentes na UFV são colombianos. De acordo com os relatórios anuais da DTI, em 2019 foram recebidos 318 estudantes estrangeiros e 100 deles eram colombianos, ou seja, mais ou menos um terço. E esse padrão não é muito diferente nos anos anteriores. O projeto é amplo e tem como objetivo posterior a exibição de uma exposição virtual sobre a identidade latino-americana. Infelizmente, não possuímos a estimativa de ouvintes da rádio, mas sabemos que através das plataformas de streaming, onde o podcast também foi disponibilizado, ele já foi ouvido por mais de 60 pessoas em diferentes países da América e da Europa, como Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Polônia, Itália, Portugal e Dinamarca. Para que a gente pudesse construir esse produto, nosso podcast, nós buscamos unir o conhecimento histórico que foi produzido no projeto de extensão e as referências culturais da Colômbia que os estudantes colombianos apresentaram para nós nos debates. E a nossa proposta foi elaborar um conteúdo que fosse acessível e significativo para os diversos públicos que iriam ter acesso ao podcast, e isso nos fez pensar sobre algumas perspectivas e premissas da historiografia do século XXI, que quer produzir uma história criativa, com variedade de recursos como os tecnológicos,
com responsabilidade social e com uma transferência de criticidade para o público mais geral. E o nosso objetivo, refletindo sobre o papel social da história, foi comunicar uma historiografia de resistência que reflete e expõe os contrastes e as contradições da América Latina. E nós buscamos, no espaço da rádio e da troca de saberes, divulgar essas manifestações políticas e culturais da Colômbia, que se expressa a partir da música, e tentamos, a partir disso, criar uma narrativa inclusiva e em uma linguagem acessível, que possa compreender e expressar as múltiplas visões sobre as realidades econômicas e sociais que compuseram os nossos debates. O nosso podcast foi produzido por meio de recursos digitais e foi divulgado nas mídias e nas redes sociais, de forma que nós, como historiadores em formação, podemos usar esses instrumentos que estão disponíveis para nós hoje como meio de produção e como espaço de divulgação do conhecimento histórico, porque em meio a tantas desinformações e distorções do conhecimento, é importante que a gente ocupe esses espaços com informação, consciência e cultura levada de forma responsável. E usar esse formato alternativo de divulgação do conhecimento histórico e divulgar esse conteúdo que nós produzimos significou ocupar esses espaços e essas plataformas que são abertas e que atingem o público geral, levando reflexões críticas sobre os temas e problemas da história do tempo presente, e tudo isso nós fizemos pensando a música colombiana como um objeto complexo, como um lugar de mediações, manifestações e encontros significativos. Dedico aqui um agradecimento à professora orientadora do nosso projeto, Priscila Dorella, aos integrantes que compõem o projeto de extensão e aos estudantes colombianos que estudam no FV e colaboraram para a construção do nosso projeto, participando dos debates e contribuindo fortemente para os nossos resultados. Agradeço aqui todo mundo que apoiou o nosso projeto, a produção do nosso podcast e também a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria de agradecer aos estudantes e professores latino-americanos que estiveram em contato com a gente por meio das entrevistas e possibilitaram a construção do Latino-Americanos como Nós, que resultou nesse podcast que foi muito divertido de produzir. E também como esse contato foi importante para a gente reconhecer e compreender a nossa latinidade ainda enquanto brasileiros. Então, muito, muito obrigada.